Carla na linha, Fernanda, Ah, falando sobre aquele caso, para falar sobre aquele caso do piloto pedófilo, né? nossa, o piloto. Eu Cara, trouxe, eu, fiquei enojado com essa história. eu Tem a avó que fiquei, porque eu vendeu. estava no ar na hora, É, né? E eu tive que entrar com isso ao vivo. E eu vou te falar, por mais que eu traga notícias aí há mais de 15 anos, é é estarrecedor, é quando envolve horripilante. criança, né? Não, e aí eu coloquei um delegado no programa e o delegado falou: é engraçado que eles têm uma característica semelhante na hora da prisão, né? Eles têm cara daquele vovô coitado. Você olha, você fica até com dó. Porque a pessoa faz uma cara de tipo, eu não sei o que está acontecendo, não sei o porquê que estão fazendo isso comigo. E quando você vai a fundo na história, é mais uma coisa, é mais um fato comprovado de extrema crueldade. Pois é. Tá na linha já, Carla? Ela tá aqui na linha já. Vamos lá. Vamos lá, Carla. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Então, vamos lá ver se aparece o áudio. Opa, tá agora ouvindo? sim, agora sim. Olá, Vilela, meu querido amigo. Fernanda, Ricardo, é um prazer estar aí com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho aí desse caso horripilante. E Parei aí, tudo para falar do caso com vocês. Boa Carla, noite, dá um querida. contexto pra gente. Eu não sei o que já foi apurado, o que é verdade, o que é especulação. Como que é Então essa vamos lá. rede de abuso que tem a avó, né, que vendia os netos? Exatamente, Isso. A exatamente. gente tem essas notícias meio espalhadas. Eu queria sem mastigasse Vou pra explicar gente. para vocês. Tá. Essa é uma investigação, uma operação que acontece desde novembro de 2025. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, com a Delegacia de Pedofilia, que fica dentro do departamento, está investigando esse caso desde novembro do ano passado. E o que acontece? Eles conseguiram levantar 10 vítimas, 10 meninas menores de 18 anos, 10 meninas em situação de vulnerabilidade sexual, inclusive, e este homem é o cabeça de tudo. E ele tinha um modus operandi. O que ele fazia? Ele ia atrás de mulheres e ele até se relacionava, inclusive se relacionava sexualmente com algumas mulheres, mas a ideia era descobrir se essas mulheres tinham filhas, filhas menores. E aí, se a mulher não tivesse filhas, ele descartava essa mulher. Quando ele descobria que a mulher tinha filhas, ele ia atrás das filhas e começava ali a oferecer dinheiro. Para vocês terem uma ideia, para cada vídeo que ele obrigava essas meninas a produzir, ele pagava R$ 30. Para cada encontro ao vivo, que significava ali, né, infelizmente era um estupro, né, na verdade é um abuso contra a dignidade sexual dessas meninas, variava em torno de R$ 100. E ele, inclusive, dominava essas pessoas pagando contas, como podia pagar um aluguel, podia pagar até alguma outra conta. Inclusive, todo o dinheiro que ele repassava, ele dizia como essas meninas iriam usar. Então, usa dessa forma, usa de outra forma. O que a polícia conseguiu levantar é que ele também usava chips que eram chips, não são chips falsos, mas são chips que você usa no mesmo aparelho, chips diferentes para criar toda uma estrutura de que essas meninas estavam sendo vigiadas por outras pessoas. O que se tem até agora, até esse momento, é uma avó que aliciava essas duas netas, duas meninas menores de idade, e uma mãe. O que a polícia está fazendo nesse momento é entender se todo esse material que ele produzia, inclusive ele guardava, né, esse material, se ele também distribuía. Então ele tem a produção, o armazenamento e a distribuição. Infelizmente, crimes gravíssimos, mas dentro do nosso ordenamento jurídico, penas pequenas. O estupro não, ele já vai ter uma pena bastante alta. E para que as pessoas saibam, enquanto a vítima não completa nem 18 anos, o tempo de prescrição, que é de 20 anos, não começa nem a contar. Uma dessas vítimas relatou para a polícia, ela está perto de fazer agora 18 anos, e é a vítima mais importante, vamos colocar assim, que ele perdeu o interesse nela.
Por quê? Porque ela está ficando uma moça adulta. Então, o que ele queria? Ele queria a irmã dela. Então, conforme a vítima crescia, ele ia descartando e ia procurando outras crianças. A polícia levantou já 10 nomes e a gente está diante de um predador sexual. O que é isso? Ele vai à caça de crianças. E é importante que as pessoas entendam que esse piloto tinha rotas fixas. Uma delas era o Rio de Janeiro e a outra era Espírito Santo. Então, que a polícia tenta entender se ela vai encontrar outras vítimas nesses outros estados. E é muito importante, Vilela, inclusive, que você use seu podcast e coloque a cara desse homem, para que as vítimas possam denunciar. Quem tiver passado por algum horror junto com esse homem, precisa denunciar. Pode fazer a denúncia de forma anônima. E para deixar claro, falei até com a doutora Ivalda, ele está preso, ele vai continuar preso. Então, assim, que as vítimas fiquem tranquilas, ele não será solto. Os crimes que ele cometeu são gravíssimos. E assim, a gente está diante de um serial estuprador de crianças. O que a polícia precisa agora caminhar na investigação, e a gente precisa aguardar, é entender se ele tinha uma rede maior. Mas ele armazenava absolutamente tudo no seu celular e ele coagia essas crianças, né? Porque se as crianças não faziam aquilo que ele queria, e criança é muito vulnerável, um adolescente é muito vulnerável, ele dizia que ia expor aquele material, que ele ia deixar de pagar algum determinado, enfim, item, algum benefício que ele dava ali para elas. Ou seja, é tudo muito triste, porque a gente está vendo um homem que usava uma máscara social, esse homem tinha uma parceira, essa parceira, que fique claro aqui, ela não tinha conhecimento desses crimes, ela está bastante assustada e bastante preocupada. Ele é um homem que tem filhos adultos, mas é um predador de crianças. Uma das vítimas estava no poder dele há 8 anos. Meu Deus. E ele, inclusive, levava essas meninas para motéis, com documentos falsos, outro crime. E ele levava não somente uma, levava às vezes 2. E elas eram, infelizmente, estupradas nesses ambientes. E a segunda ia escondida no porta-malas. Agora, veja o perigo desses locais também, que não checam documentação nenhuma. Assim, a gente está vendo algo que é muito triste. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. É algo que é mais constante do que a gente imagina. Esse crime é um crime destruidor. Essas meninas, né, essas adolescentes, essas crianças vão precisar de muita ajuda psicológica, muita. Elas estão com muito medo, então elas precisam ser protegidas. Nós, né, somos adultos e temos que proteger essas crianças. E o caso é esse, né? E assim, agora a polícia tenta entender se tem uma rede maior do que essas mães, né, e avós que ele usava no aliciamento, ou se tem outros homens com os quais ele compartilhava todo esse material, né, distribuía, porque era assim, o que não falta ali é um fato material que ele foi coletando ao longo de muitos anos. Eu acho que uma coisa que assusta muito a gente... Oi, Carla, boa noite. Oi, querida, tudo bom? Tudo bem, e você? Carla, o que assusta muito a gente... Eu tava no ar na hora da prisão, principalmente da avó. A avó aí que teria negociado, né, as netas, uma de 10 e uma de 14 anos. Não, por mais eles entraram ali, uma casa comum, uma casa de bairro... Como é que a mãe, a avó, negocia uma criança? Né? A gente não está falando de ninguém, nada seria justificável, nada. Mas como é que a gente vive isso e isso acaba passando normalmente por nós de forma invisível? Exatamente, você falou tudo, Fernanda. O que é muito triste é que essas meninas foram deixadas aos cuidados dessa avó. E o que eu vou contar aqui para vocês vai doer ainda mais o coração de vocês.
a mãe dessas crianças foge com o namorado da menina mais velha. Tá. E aí a avó diz, vocês precisam colaborar com as despesas da casa. Como que você colabora? Usando seu corpo, você é uma criança. Vocês entendem o tamanho do problema, do que a gente está vivendo? O quanto nós como sociedade, nós como adultos, precisamos proteger essas crianças. O quanto a gente precisa brigar, né, por proteção, né? O que de fato o nosso poder público, os nossos governantes estão fazendo para proteger as nossas crianças, porque elas não estão seguras na rua, elas não estão seguras dentro de casa, elas não estão seguras no ambiente digital. Vocês sabem o quanto eu, né, trabalho na questão de crimes digitais contra crianças e adolescentes. Ou seja, as nossas crianças estão muito vulneráveis, estão em perigo. E isso não é uma historinha. Você olha esse homem, uma máscara social, um piloto, não é uma pessoa respeitável. Quem poderia desconfiar? Um pai de família, com filhos criados, casado com uma psicóloga, né? E mentia para todo mundo. Ninguém da família sabia de absolutamente nada. Isso que é assustador, né? E olha, Vilela, ele não negou, viu? Ele não nega os Tem uma crimes. vida totalmente paralela. É. Parece uma pessoa comum, pilota um avião, né? Você tá na mão desse cara, né? A sua vida tá na mão desse cara, é assustador. E aí você vai encontrar médico, vai encontrar advogado, vai encontrar gente de todas as profissões. Vai encontrar professor. Né? É. E aí o que acontece? Ele vai para um sistema de seguro, né? Ele vai para uma unidade separada, porque esse tipo de crime não é aceito dentro das unidades prisionais. Os presos, que na sua grande maioria são ladrões, traficantes, não aceitam o que eles chamam de Jack, né? Jack é o estuprador. Então ele vai para um local de seguro, com outros que cometeram o mesmo crime, e lá eles têm um ótimo comportamento. Lá não tem criança, lá não tem mulher. Então eles são incríveis. E aí, como é que você acredita na ressocialização dessa pessoa? Gente, que fique claro uma coisa, não existe ex-estuprador. Uma vez estuprador, ele só precisa de uma oportunidade para cometer esse crime. E mais do que isso, o crime de estupro, ele fala de poder, né, de controle de poder, muito mais do que sexo. Ele quer controlar a vítima, ele quer ter poder sobre a dor da vítima. Então a gente está lidando com um predador, ele está caçando. Ele vai caçando, veja, ele procura a mãe, ele quer saber se ela tem filha, né? Então assim, olha o perigo. E o quanto a gente precisa falar sobre isso, sem tabus, né? Sem sensacionalismo, explicar para as mulheres, trazer um lugar de segurança para essas pessoas, para que elas possam falar e denunciar. Então, assim, eu acho que hoje a coisa mais importante, eu parei tudo para vir aqui no teu programa hoje, é assim, que vocês, mulheres, façam denúncia, né? Denunciem. Eu vou pedir até para a Mayara depois entregar aí para vocês os e-mails e os telefones. A doutora Ivalda, assim, garantiu, todas as vítimas estarão em segurança, todas as vítimas têm direito ao sigilo, estão protegidas, e vocês estão ali junto com mulheres maravilhosas. Eu posso dizer aqui, a nossa promotora, a Silvia Chaquian, a Vanessa, que cuida, né, de crimes contra crianças, e principalmente esses crimes contra a dignidade sexual. É muito importante que as pessoas denunciem. Não deixem de denunciar. Eu acho que é muito importante. Carla falou algo fundamental. Inclusive, se alguém, às vezes, no caso, acontecia isso dentro de casa, às vezes um vizinho, algum conhecido, alguém sabe, próximo desconfia, também denunciar. denuncia, viu, gente? Com certeza. E a gente denuncia junto. É isso aí. Se você tem medo, fala com a gente denuncia junto. Eu, assim, eu digo que eu nunca vou virar as minhas costas para uma criança em perigo. É isso mesmo. Nós somos adultos, né? Temos uma vida aí linda, maravilhosa. É assim, que a gente construiu todo um caminho. Essas crianças merecem ser felizes e merecem viver em segurança. Pois é, custe o que custar. Carla, obrigado demais. E também, não sei se você está sabendo também dessa notícia de última hora da morte do Kurt Cobain, né? Que agora estão
estão falando que pode não ter sido suicídio, né? Você ficou sabendo disso? Então, eu recebi isso e eu prometo que eu investigo isso para você. Quero saber Eu mesmo. te ajudo nessa investigação e faço questão de pessoalmente ir no teu programa para a gente falar sobre isso. Tá legal. Até porque sou fã de carteirinha do Kurt. Também. E Obrigado levo demais, todas cara. as informações para vocês. Assim que você souber, então avisa a gente, tá bom? Prometo. E, ó, deixa eu contar uma novidade boa. Vamos Ah. ter reviravoltas no caso Vitória de Cajamar, hein? Ah, é? Tem novidade? Fogo no parquinho, Vilela. Então já tá na hora de marcar mesmo o seu retorno aqui. Tá certo? Opa, mas aí é pessoalmente, você não vai Claro. acreditar. Tá bom. A audiência vai falar assim, uau. Mas eu estarei com vocês. Um beijo para você, para Fernanda, para o Ricardo. Se protejam. E obrigada aí por dar esse espaço aí para as